texto da palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louve e exalte o nome do Senhor. Se o meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. E os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, e os requerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças e paz a todos, boa noite.
Convido a amada igreja a estar abrindo em Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o nosso Deus, digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Que possamos agora curvar nossas cabeças e agradecer ao nosso Deus. Oremos. Senhor, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de, através, Pai, da união da tecnologia e das pessoas, possamos cultuar o Senhor, Pai. Sabemos, Pai, que a igreja é cada um de nós, Deus, e que precisamos de Ti, Pai, para que o Senhor nos conduza nesse momento, nesse culto de adoração ao Senhor, Pai. Te agradecemos por todas as dádivas derramadas em nossas vidas, Pai, por toda a proteção, por todo o cuidado, Deus. Que possamos agora, Pai, nos esvaziar de qualquer interferência externa, Deus, e cultuar, Pai, o Senhor, que é o único Deus vivo e verdadeiro, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Convido agora a amada igreja a estar abrindo em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Primeira João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim o texto: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazê-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, que possamos nesse momento estar curvando nossas cabeças e confessar ao Senhor tudo aquilo que pecamos e transgredimos da sua palavra. Oremos. Senhor, Pai, nos achegamos a Ti, Deus, nesse momento, pedindo, Pai, perdão pelos nossos pecados. Pedindo, Deus, perdão por todos os pecados que conhecemos, Deus, e que o Senhor nos sonda, Pai, nos mostre, Pai, tudo aquilo, Pai, que fazemos de errado, que ainda não conhecemos, Deus. Que através, Pai, do Espírito Santo, Deus, possamos vir a nos arrepender, Pai, de tudo aquilo, Pai, que cometemos, Pai, que entristece o Senhor, Deus. Que possamos, Pai, dia após dia, Pai, pelejar numa vida de santidade, numa vida, Pai, em total devoção ao Senhor, Pai, onde tentaremos e buscaremos todo o tempo agradar ao Senhor, Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Convido agora a amada igreja a estar abrindo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7. 2 Coríntios 9, versículo 7 diz assim: Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, esse é o nosso momento de orar pelos nossos dízimos e ofertas, relembrando aos irmãos que a gente coloca as mensagens no grupo, que tem outras maneiras para estar devolvendo os seus dízimos e ofertas. Tem também um gasofilaço na sala conhecida como sala do MP. Então, estamos constantemente ali colocando os recados.
E aqueles irmãos também que, porventura, estão passando por alguma necessidade, que precisa de algum auxílio, possa estar entrando em contato, estarmos fazendo o possível para estar ajudando nesse momento. Tá? Agora, possamos curvar nossas cabeças e agradecer pelos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque em todos os momentos de nossas vidas, Deus, o Senhor nos dá a provisão, o Senhor nos dá o sustento, Deus, o Senhor nos dá o trabalho, o Senhor cuida, Pai, de todas as necessidades do seu povo, Deus. Te agradecemos, Pai, por cada um que dizimou e ofertou, Deus, cada um que contribuiu, Pai, com o seu reino, que as pessoas à frente, Pai, que cuidam desse dinheiro, possam usar com sabedoria, Pai, para a continuidade da obra do Senhor, Deus. Aqueles irmãos também, Pai, que estão passando por necessidade, dificuldades financeiras, Deus, mau planejamento, Deus, que o Senhor também possa estar cuidando de cada um deles, Deus, aqueles que estão precisando de emprego também, Pai. Abençoa, Pai, esse momento de pandemia, cuida de cada um, Pai, que possamos ser sensatos, Deus, e regrados nesse momento, Deus, para que não venha faltar nada para ninguém, Deus. Te agradecemos, Pai, por cada dízimo e oferta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora a palavra segue para a equipe de louvor. A palavra de Deus nos revela também que não há nome, nem no céu, nem embaixo da terra, nem sobre a terra, que importa que sejamos salvos. O maior nome, o mais lindo nome, o nome de Jesus, o nosso Rei. Louve a Ele. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre.
poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Exaltemos e bendizemos o Senhor, porque Ele é santo. Esse cântico diz: para sempre exaltado és. Louve Ele. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, que seja agradável na Tua presença. E que no nome de Jesus, Deus, as nossas vidas possam representar aquilo que nós cantamos, com as nossas atitudes, ó Deus, em louvor e em adoração ao Senhor. Bendizemos a Ti pela oportunidade de estarmos juntos, ó Deus, para celebrarmos o Teu nome, mesmo que à distância, mas o Teu Espírito nos faz unidade, ó Deus, no Senhor. Pedimos a Tua bênção e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor a Deus, lendo o texto bíblico de Gênesis 45, do versículo de 1 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gozém e estará perto de mim, tu e teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui.
E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. Beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Vamos orar a Deus, agradecendo pelo texto da palavra de Deus que lemos e que Deus fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Tu és digno, ó Pai, de receber o nosso culto, porque só o Senhor, ó Pai, é que nós devemos adorar, porque só o Senhor é Deus. Te agradecemos pela leitura da Tua palavra e te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos conceda a Tua graça de aprendermos um pouco mais de Ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que no nome de Jesus, ó Pai, tudo que nós temos e tudo que nós somos, ó Pai, possa vir de Ti, com a orientação do Senhor, ó Pai. Fala ao nosso coração, Deus, é o que nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos irmãos, essa semana eu li um livro chamado O Coronavírus e Cristo. É um livro novo lançado agora pelo grande escritor e pregador John Piper. Esse livro ele apresenta de uma forma bíblica e de uma forma doutrinária, né, cristã, ele fala sobre a situação que nós estamos vivendo e que estamos passando no mundo por conta dessa pandemia, desse vírus. E é muito interessante algumas informações que ele traz. E uma das coisas que ele aborda é uma coisa que a igreja já vem falando há muito tempo. O homem vem colhendo os frutos do seu pecado. Né? E você diz, pastor, o coronavírus então é por conta do pecado do homem? Sim, é por conta do pecado do homem. Toda a maldade, todas as tragédias, todos os problemas que o homem enfrenta na vida é por conta do seu próprio pecado. As consequências do seu pecado. O John Piper ele fala umas coisas interessantes, eu anotei aqui, queria passar para vocês. Ele diz assim, de fato, o pecado é o motivo de toda a miséria física existir. Ou seja, tudo que acontece de ruim no mundo é por conta da ação do diabo ou pela própria consequência do pecado que o homem pratica e o fruto. A Bíblia fala que se nós plantamos o que é bom, nós vamos colher o que é bom. Se nós plantamos o que é ruim, nós vamos colher o que é ruim. Ele diz mais, após a entrada do pecado no mundo, o homem passou a viver as misérias globais. Né? Então, as misérias globais, a gente tem aí as guerras, a gente tem aí as epidemias. O coronavírus ele não é o primeiro. Nós temos aqui, há pouco tempo, aqui, algumas décadas atrás, a gripe espanhola, né, também atacou ferozmente a população do mundo, matando milhões de pessoas. Né? Então, isso tudo não é de agora, isso não é uma novidade. Então, é interessante nós pensarmos que o homem ele enfrenta, sim, as consequências do seu pecado. Louvado e engrandecido seja Deus, porque em meio a tantas desgraças nesse sentido, Deus age com os seus propósitos, Deus nos ensina com os seus propósitos. Né? Nós, seres humanos, a gente vive um paralelo, nós como homem, né, vivemos um paralelo de frustração e expectativas, isso aí é fato. Né? Nós vivemos nas expectativas daquilo que dá certo, daquilo que dá errado, a gente vive as frustrações que acontecem como coisas boas e coisas ruins na nossa vida, a gente vive isso, essa é a nossa vida. Mas, e muitas vezes a gente quer até viver isso de uma maneira própria, né, com a nossa própria sabedoria, com a nossa própria experiência, com o nosso próprio conhecimento. Mas é interessante que o Piper também fala nesse livro o seguinte, comparado à sabedoria de Deus, por tudo que está acontecendo e por tudo que a gente pensa, né, a minha opinião não conta para nada, né, e a sua também não. Então, o que nós pensamos das nossas próprias cabeças é de pouca importância. Né? Então, comparado àquele que Romanos diz assim, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro? Né? Então, nós estamos diante da sabedoria suprema do universo, e comparado a essa sabedoria, eu não sou nada. Então, assim, irmãos, nós precisamos entender que, de fato, nós vivemos dias maus, dias difíceis, dias complexos, mas nós precisamos entender também qual que é o projeto de Deus para as nossas vidas nesse período. Você já parou para pensar nisso? Qual é o propósito de Deus na sua vida, nesse processo todo que está acontecendo nesse mundo? O livro de Gênesis é o livro dos começos, e o livro também que a gente conhece como o livro dos patriarcas. Falando primeiramente dos patriarcas, dentro da teologia nós conhecemos isso como o período pré-noético,
né, que vem ali Adão, vem Sete, vem no próprio Noé. Nós vemos ali também o período pós-noético, que vem Abraão, Isaac, Jacó e José, né? E a gente vê as histórias, conhece as histórias, frustrações, fracassos, coisas que deram certo, coisas que deram errado, né? E a gente vai conhecendo um pouco da história, e umas coisas que a gente para pensar é que esses homens, eles não tinham muita diferença de nós. Eles eram homens extremamente semelhantes a nós, com as mesmas fraquezas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. Então, o livro de Gênesis, ele é apresentado, né, como o livro dos patriarcas e, como eu falei, o livro dos começos. Ali você vê os planos de Deus sendo aplicados, os planos de Deus sendo ajustados, o homem se rebelando contra Deus de uma maneira mais plena, coisas que deram errado ali. A gente vê ali o primeiro homicídio, a gente vê a Torre de Babel, a gente vê Sodoma e Gomorra. Com certeza Deus não se agradou com tudo isso que aconteceu. A gente vê também planos muito bem sucedidos, como o Sete, que voltou a buscar o nome do Senhor, Noé, que constrói a arca e salva a sua família, Abraão com toda a sua peregrinação, chegando ao ponto de, pela fé, ter em mente oferecer até o próprio filho como sacrifício a Deus. A gente vê Isaac com toda a sua história de preocupação, de ter uma vida com Deus, de buscar ter uma relação com Deus. Você vê Jacó e todo o seu processo de conversão diante de Deus, e José, que é o que nós vamos aprender um pouco e estudar um pouquinho nessa noite. Dentro de um contexto mais específico, né, a gente tem aqui o texto de Gênesis 45, e esse texto aqui, especificamente, ele fala sobre o resultado de uma tragédia familiar. Uma tragédia familiar instaurada quando a inveja que os irmãos de José tiveram em relação a ele, levaram esses irmãos a venderem José como uma espécie de escravo, um povo nômade, que acabou levando o José também para a terra do Egito. Tudo isso a gente sabe que é propósito de Deus. Mas assim, você percebe nesse plano dos irmãos de José algo muito meticuloso, planejado de maneira com requintes de crueldade. É interessante isso. Primeiro, eles tinham a intenção de jogar José numa cisterna e ele morrer ali dentro. Depois de alguma discussão entre eles, acharam melhor vender o irmão para não ter ali o peso da morte do irmão. Eles pegaram a capa de José, que era uma espécie de túnica que o próprio Jacó tinha dado ao seu filho, e passaram sangue de animal, um cordeiro, uma ovelha, né? Mataram aquele animal e passaram ali o sangue e apresentaram a Jacó como sendo a prova de que o filho tinha sido destroçado por animais selvagens. Olha só que coisa chega à mente do ser humano, o planejamento da mente do ser humano. Mas Deus, ele tinha um plano, Deus tinha um projeto. E lá no Egito, depois que ele chega, ele é abençoado por Deus, mesmo enfrentando tantos problemas que a gente vai já ver. Ele cresce no Egito, ele se desenvolve no Egito, ele acha um lugar no Egito, e ele acaba se tornando o governador de tudo. Ele acaba sendo menor que Faraó, simplesmente quando o Faraó estava sentado no trono. E essas são as palavras do próprio Faraó, você vai ver isso no texto bíblico. Existiam... Ali, José viveu um período no Egito que ele interpretou um sonho de Faraó, e nesse sonho ele previa 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita pobreza. Então a ideia dele foi essa: vamos fazer o seguinte, vamos durante os 7 anos de fartura preservar o máximo que a gente puder, guardar os alimentos, e depois nós vamos usar esses alimentos como moeda de troca em relação ao povo, porque o povo não vai ter, né, como plantar, as plantações não vão vingar, né, como diz a palavra do colono, não ia dar certo, então a gente tem com o que negociar. E o resultado, irmãos, foi que José acabou comprando ou trocando por alimento toda a terra do Egito para Faraó. Ou seja, a pessoa ia lá, entregava o sítiozinho dela que ela tem e ganhava 3, 4 sacos de trigo, de cevada ou de qualquer outro cereal que José tinha guardado ali, e acabava perdendo sua propriedade, e acabou que Faraó se tornou dono de toda a terra do Egito. Isso aí tem o relato bíblico. Então, nesse período também aparecem os irmãos de José atrás de comida, né, naquele lugar para negociar, e José acaba reconhecendo os irmãos, faz um plano bem interessante para poder fazer com que os irmãos ficassem sempre perto dele. E aí a gente chega aqui em Gênesis 45, quando a palavra de Deus diz que ele não podendo mais se conter. Como vocês sabem,
os judeus, eles têm uma característica física em relação a cabelo, em relação a barba, em relação a vestimentas, diferente dos egípcios. Talvez isso foi um dos motivos que eles não reconheceram Faraó, quando você pega as questões arqueológicas do povo egípcio desse período aqui, desse império aqui. Você vai ver que era um povo de cabeça raspada, sem barba, com muita maquiagem nos olhos, né, algum tipo de maquiagem, e por isso talvez os irmãos não acabaram não reconhecendo ele, chegando ao ponto de dizer: olha, sou eu sou José que vocês venderam. E nesse sentido, irmãos, eu queria pensar com vocês nessa noite sobre o tema: os caminhos de Deus são sempre os melhores. Apesar da gente saber disso, apesar disso ser algo muito normal na nossa vida em relação ao entendimento, isso não é prático, né? A gente sabe que os caminhos de Deus são sempre os melhores, mas muitas vezes nós estamos metendo a nossa mão para tentar dar uma ajudinha, como se a gente pudesse dar alguma ajudinha para Deus. Dentro desse texto a gente percebe 3 coisas interessantes sobre José. A primeira, ele entende o plano de Deus. Nós vamos tratar sobre isso aqui de maneira mais profunda. Depois ele vai entender, depois que ele entende ali o plano de Deus, ele entende a sua missão, aquilo que ele tinha que fazer. E depois ele entende qual seria o comportamento dele em relação aos seus irmãos. A gente vai ver isso aqui nesse texto aqui de uma maneira bem interessante, com aplicações para a nossa vida. O primeiro ponto que a gente vê aqui em relação a isso, ele vai iniciar aqui no capítulo 1, né, falando no versículo 1, dizendo que ele não se aguentou mais, mandou todo mundo sair, e ele se revela aos irmãos de maneira muito dramática, né, com muito choro, a ponto dos egípcios e a casa de Faraó ouvir o que estava acontecendo ali dentro. Então ele diz, né, eu sou José, a quem vocês venderam, o irmão que vocês venderam aqui para o Egito. E o versículo de número 5 mostra uma coisa interessante aqui nesse primeiro ponto. José, ele entende o plano de Deus. Queridos, quantos crentes ainda não entenderam o plano de Deus para a sua vida? Talvez você que está me assistindo agora ainda não entendeu o plano de Deus para a sua vida. Eu lembro quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, de 18 para 20 anos, que eu comecei a namorar com a minha esposa. Eu lembro que a gente, adolescente, né, para a juventude, eu sempre tinha isso em mente sobre a questão da vocação pastoral. E eu sempre falava isso para ela, mesmo antes da gente noivar ou qualquer coisa parecida, eu dizia assim: você está preparada para ser esposa de pastor? Né? Porque eu tinha isso em mente, eu tinha esse entendimento do plano de Deus para a minha vida, e tudo foi correndo de acordo com o que Deus queria para a minha vida. Né? Eu entendi plenamente isso muito cedo na minha vida. Espero que você também compreenda o seu projeto de Deus na sua vida o mais cedo possível, para você conseguir se entregar para Deus e assim glorificar o nome dele na sua vida. José, ele entendeu isso. José, ele reconhece que, por mais que ele tenha sido vendido, por mais que ele tenha sido caluniado lá na casa do Potifar, pela esposa do Potifar, por mais que ele tenha sido preso, por mais que ele tenha sido esquecido pelo copeiro-chefe lá na cadeia, ele ainda entendia que aquilo tudo era um propósito de Deus. Né? E a gente achando que a gente tem uma vida dura. Olha o que o camarada passou, e ainda assim ele tinha entendimento que isso era a vontade de Deus. Querido, às vezes as dificuldades da vida, as lutas da vida, os problemas da vida são mal compreendidos por nós. Talvez essa crise toda que está passando, aí você fica perguntando: onde está Deus? Cadê Deus? Né? Deus está no seu devido lugar, queridos, cuidando do mundo, dentro da sua soberania, do seu controle, do seu absoluto controle sobre tudo. Tendo domínio, cuidando para que os seus desígnios sejam cumpridos. Deus está onde ele deve estar, né? Reinando absoluto sobre a terra. Porém, irmãos, nas nossas vidas, os nossos desertos, eles são tratamentos de Deus. É importante a gente saber disso. As lutas que a gente passa, né, os momentos em que nós vivemos são momentos ruins, ali é o momento da gente aplicar a nossa fé, aplicar a nossa confiança em Deus. É importante a gente entender uma coisa: ninguém que viveu plenamente os planos de Deus viveu uma vida fácil. Você vai ver isso na história dos patriarcas, você vai ver isso na história dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, você vai ver isso na história dos próprios apóstolos, você vai ver isso na vida do Senhor Jesus, você vai ver isso na história da igreja primitiva, na história da igreja da Idade Média, dos reformadores, nos avivalistas, nas pessoas que pregaram o evangelho no Brasil, nas pessoas que pregaram o evangelho no próprio estado do Acre, aqui, que é o estado que nós vivemos. São pessoas que passaram por dificuldades, por problemas, por lutas, não tiveram uma vida fácil, mas entendiam que estavam dentro do centro da vontade de Deus. É importante a gente entender, irmãos, que a dor, ela é purificadora. Vindo de Deus, ela é purificadora, ela não é punitiva.
Enquanto que tem muita gente por aí pregando que crente não sofre, que crente não passa por problema, que crente não tem luta. Pelo contrário, venha para Jesus, venha para o Evangelho, venha viver uma vida com Deus e você vai passar por lutas, provações, dificuldades, sofrimentos e muito mais. A ponto de chegar dentro dessa compreensão do propósito, o próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses capítulo 2, ele diz assim, mesmo que seja eu oferecido por libação, ou seja, por sacrifício em favor da fé de vocês, eu me alegro e eu peço que vocês se alegrem comigo pelo fato de que mesmo que eu tenha que morrer por conta desse evangelho, por conta dessa vida com Deus, eu vou fazer isso, mas se alegre comigo porque eu estou entendendo o que é o propósito de Deus. Segunda coisa que a gente vê aqui nesse texto, de uma forma bem simples, depois dele entender qual era o propósito de Deus, que era levá-lo para lá, ele entende qual que era a missão dele ali. Observa no versículo 5 também, e também no versículo 7, ele diz o seguinte, agora, pois, não fiquem tristes, não se entristeçam, nem se irritem contra vocês por haverem me vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, ou seja, meus irmãos, eu entendo o propósito de Deus. Ele me fez passar por tudo isso para que eu me tornasse governador. E agora, eu me tornando governador, a missão que eu tenho é preservar a vida do povo de Deus. Preservar a vida de vocês, preservar a vida do nosso pai. Vocês entendem isso? Ele falando isso para os seus irmãos. Então, assim, José, ele se apresenta ali como alguém que recebeu de Deus essa missão para a conservação da vida. É interessante a gente registrar algo importante. José, ele esteve aqui no período do Império Egípcio Antigo, ali por volta do ano 3200 até 2100, que aí entra na parte do Império Médio. Né? Ali, foi nessa época que foi construída as pirâmides, né? Quéops, Quéfren e Miquerinos, as 3 pirâmides. E eu estava pensando sobre isso, quem sabe José ele viu essas pirâmides. É muito interessante a gente pensar que alguém tão próximo da gente, né, que a gente tem esse estudo, chegou ao ponto de ver as pirâmides e talvez até de acompanhar a sua construção, não sei. Esse império, com o tempo, ele passou por várias transformações. Ele foi invadido pelos persas, depois foi invadido primeiro foi invadido pelos assírios, depois pelos persas, depois pelos gregos, depois pelos romanos. Né? Inclusive, se você quiser ter uma história sobre romance e tragédia ao mesmo tempo, você estude um pouquinho sobre a história de Júlio César, Marco Antônio e Cleópatra, né? Na época ali do início do domínio romano, por volta ali do ano 30 antes de Cristo, ali você vai ter isso tudo aqui. Mas enfim, ele estava lá no império que era chamado o Antigo Império. A fome reinava, porque já tinha passado os 7 anos de fartura, agora estava nos 7 anos de pobreza, de escassez. Então Deus queria José como governador da maior nação da terra, justamente para administrar tudo isso. O faraó chega ao ponto de dizer assim, você, somente no trono eu vou ser maior que você. Então ele tinha domínio, ele tinha poder, ele tinha autoridade. E o povo de Deus foi salvo da fome, porque Deus preparou o servo dele para o sofrimento. O servo entendeu a missão. Irmãos, o que Deus tem preparado para a sua vida? O que Deus tem preparado para você como servo nesse mundo estranho, nesse mundo mau, nesse mundo difícil? Deus tem te dado uma oportunidade de servi-lo, e servi-lo de verdade, servi-lo de algo de maneira real, né? Somente eu fico vendo aí, irmãos, muitas vezes as postagens, né? Quero agradecer a Deus, coloca lá na rede social, né? Quero agradecer a Deus pela minha vida, pelo meu aniversário, se Deus quiser, graças a Deus. Mas a pergunta é, o que essa pessoa tem feito na obra de Deus? Qual o envolvimento que ele tem na obra de Deus? Qual a pregação que ele tem levado da palavra de Deus? Qual é a vida que ele tem de piedade? Qual é a vida que ele tem de lutar por preservar os mandamentos de Deus? Por viver uma luta contra o pecado? Irmãos, isso é viver para Deus. Fora isso, é não viver para Deus. Então, pode ser que ele esteja agradecendo a um outro Deus, não ao Deus da Bíblia. Pode ser que ele esteja tendo uma outra vida com Deus, não a vida do Deus da Bíblia. Porque a vida com o Deus da Bíblia é uma vida de missão.
É uma vida de entender qual é o meu propósito nessa terra. Eu não vim para cá para ser arquiteto, médico, engenheiro, professor, pastor. Eu não vim para cá para ser qualquer outra dessas coisas sem antes ser um servo de Deus, sem antes ter um processo de relacionamento com Deus, sem antes entender a minha missão como servo de Deus, né? José, ele entende a vocação de Deus para a vida dele para ser governador antes de ser governador. Ele já sabia o que Deus queria para a sua vida. E por último, irmãos, nesse sentido eu queria pensar com você sobre um ponto bem interessante aqui. No versículo de número 8, ele diz o seguinte: assim não foste vós que me enviaste para cá. Fiquei pensando, não foi eles que venderam? Não foi eles que fizeram todo aquele processo lá? Por que ele diz aqui, não foste vós que... porque assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Irmãos, é interessante como José, ele entende não só o plano, não só a missão, mas também a relação que ele teria com seus irmãos. E essa relação é uma relação de perdão. Irmãos, nós vivemos uma escassez de perdão nos nossos dias. José, ele diz, olha, calma, não foi vocês, eu já esqueci isso, já é passado. Já não me traz mais sofrimento. Eu sei que foi Deus que fez isso. Se apressem, vão buscar o meu pai. Eu quero ver o meu pai. Eu quero saber como ele está. Eu vou colocar vocês num lugar muito bom. Eu vou sustentar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Queridos, olha só o aspecto do perdão. Muitas vezes a gente diz, tá bom, eu te perdoo. Mas a gente não ajuda mais, a gente não participa mais, a gente não quer mais acordo, a gente não quer mais conversa. Não, José disse, não, gente, vocês não me mandaram para cá, o propósito foi de Deus. Então, vão buscar meu pai, tragam meu pai, vamos colocar vocês na melhor terra, eu vou sustentar vocês, eu vou ter uma relação com vocês, eu quero vocês perto de mim. Irmãos, isso é nós entendermos qual que é a característica do perdão bíblico para a nossa vida. Nós entendemos que nós temos um plano de Deus na nossa vida, nós entendemos que nós temos uma missão de Deus, e nós entendemos que nós precisamos nos relacionar com as pessoas, e para nós nos relacionarmos com as pessoas, nós precisamos perdoá-las, porque as pessoas serão falhas, eles vão falhar contra nós. Uma das maiores características, irmãos, do cristão temente a Deus é o perdão. É a maneira dele conseguir se relacionar com as pessoas, entendendo e compreendendo que essas pessoas têm falhas, que elas têm defeito, assim como ele também tem defeito. É interessante, irmãos, a capacidade de perdoar é o espelho que mostra aos outros o que Cristo fez por nós. É o espelho. Você está demonstrando para as pessoas o que Cristo fez por você. É interessante que ele usa essa palavra, e eu fiquei martelando isso, estudando. Não foste vós, não foste. Irmãos, isso é tirar a culpa, isso é redimir da culpa, né? De saber que ele está ali cumprindo um propósito de Deus, os irmãos dele foram instrumentos de Deus, por mais que tiveram feito isso de maneira errada, de maneira pecaminosa. Irmãos, eu não posso, nessa mensagem, deixar de comparar a vida de José com a vida do Senhor Jesus. Falando sobre perdão, é interessante a gente pensar algumas características muito próximas. José, ele era muito amado do seu pai, o texto bíblico fala sobre isso. E a Bíblia fala que Cristo também era o filho amado de Deus, o filho amado de Deus Pai. A Bíblia diz que José, ele sofreu conspiração dos seus irmãos. Cristo sofreu conspiração dos judeus a ponto de ser crucificado por conta disso. A Bíblia diz que José foi vendido. Cristo também foi vendido por 30 moedas de prata por um dos seus apóstolos, o próprio Judas. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto por José. Cristo, quando foi passado o sangue na roupa dele, Cristo é o cordeiro que morreu no meu e no seu lugar. Ele morreu por nós. A Bíblia diz que José resistiu quando ele foi tentado ali na casa de Potifar. Jesus também resistiu à tentação por nós. A Bíblia diz que José, ele perdoou os seus irmãos. Ela também nos diz que Cristo, pelo seu próprio sacrifício, ele nos oferece o perdão. Então, irmãos, muito da história de José tem a ver também com a semelhança dele, a semelhança do Senhor Jesus. É lógico, Jesus ele é incomparável, não tem como eu assemelhá-lo a nada. A Bíblia diz que o nome dele é o nome que está acima de todo o nome. Mas é interessante, irmãos, é por isso que na teologia reformada, ela aplica José como um tipo de Cristo, não o Cristo, mas como um tipo de Cristo, como um exemplo de vida a ser seguido.
Caminhando aqui para a nossa conclusão, irmãos, eu queria pensar com vocês algumas considerações aqui sobre o texto. A primeira é o seguinte: eu aprendi com esse texto que por mais que quando as coisas dão errado, Deus ele nos surpreende com alguma coisa boa. Seja ela uma lição, seja ela a compreensão de alguma coisa, seja ela o entendimento de algo, Deus sempre faz isso. Deus ele é especialista em tornar o mal bem. Isso não quer dizer, querido, que toda vez isso vai acontecer. Isso não quer dizer que o propósito de Deus talvez não seja em algum momento a gente passar também pelo vale. Deus fez isso com José, mas antes ele foi caluniado, foi vendido, foi humilhado, foi preso, foi esquecido. Olha só o tanto de coisa que ele enfrentou para poder ele ser colocado ali no posto em que Deus queria. Então vamos, irmãos, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas coisas que dão errado. Você já agradeceu a Deus pelas coisas que dão errado na tua vida? As coisas difíceis? Porque quando a gente agradece a Deus pelas coisas que dão errado, isso nos prepara para as boas surpresas. Para nós entendermos que Deus vai ter um propósito em nos abençoar e a gente conquistar uma vida com Deus mais plena e mais próxima, né, diante dele e da sua vontade. Então, nesses dias difíceis, irmãos, nós podemos até ser injustiçados, passarmos por acusações, por críticas, por algumas coisas que as pessoas não gostam em nós, mas que nós precisamos entender e precisamos manter uma coisa importante nós entendermos, que eu falei sobre isso aqui. Nós precisamos entender a nossa ideia de missão de servo. Precisamos entender se eu sou realmente um servo de Deus ou se eu estou brincando de achar que eu tenho uma vida com Deus. O servo de Deus, ele luta para agradar o seu Senhor. O servo de Deus, ele luta por fazer a vontade do seu Senhor. O servo de Deus, ele serve a Deus na sua igreja. Ele serve a Deus com a sua missão, com o seu projeto, com o seu propósito de vida. Esse é o servo de Deus. Aí ele pode ir lá na rede social e dar graças a Deus pelo que ele tem ou pelo que ele é, né? Postar os versículos da Bíblia, postar os termos lá bonitos que tem aí, as frases de efeito, porque ele é um servo. Ele faz parte do time, né? Ele faz parte de um corpo real. Ele não é simplesmente alguém que achou algo bonito e vai postar lá no seu status, né? Ou vai fazer uma camiseta ou alguma coisa parecida nesse sentido. Então nós precisamos entender, irmãos, quando nós somos servos reais de Deus, entendendo isso, a gente vai entender os propósitos de Deus, a gente vai entender a nossa missão diante de Deus e a gente vai entender como que vai ser a nossa relação com as pessoas. Eu estava vendo um jornal hoje aí sobre algumas questões, a violência doméstica tem aumentado, as pessoas não aguentam mais ficar juntas, irmãos. A própria família, agora no período de quarentena, tem que ficar junto, mas não aguenta mais, era acostumado a sair de manhã e voltar de tarde, não tinha mais relações com os filhos, não tinha mais essa proximidade do marido com a esposa, né? Então agora, quando o negócio ficou próximo demais, começou a surgir os conflitos, porque as pessoas muitas vezes não sabem viver uma vida de perdão. Aí você vai descobrir verdadeiramente onde a pessoa está falhando, onde ela está errando. É nesse momento de crise em que a gente descobre quem somos nós verdadeiramente. Nós não podemos omitir as nossas atitudes como cristãos e servos de Deus nesse momento. José, ele entendeu isso. José, ele tratou isso com os seus irmãos. Ele disse, olha, eu entendo o propósito de Deus, eu entendo a missão de Deus e não se preocupe, eu não estou atribuindo culpa a vocês. Eu estou entendendo que isso era da vontade de Deus para acontecer e nós estamos aqui, vamos tocar a vida para frente e vai dar tudo certo. Então, creia, querido, esse período vai passar, essa luta vai passar, né? Quando a gente corta um dedo ou faz uma fratura ou alguma coisa, aquilo dói, aquilo machuca, mas depois de um tempo sara e você nem se lembra mais daquela dor. Eu acredito que daqui a um tempo, né, talvez meses, talvez até anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer, poxa, vivemos o período lá do coronavírus, né, e já passou e já superou, e que Deus assim nos abençoe e nos sustente para que possamos ter esse entendimento. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto, os irmãos que estão na área técnica, os irmãos que estão na área do louvor. Nós estamos tentando fazer da maneira mais prudente possível, né, as atividades aqui na igreja, que Deus assim sustente a vida de vocês que estão nos ajudando aí muito. Se não fosse vocês, a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. Agradecer também, irmãos, aqueles irmãos que estão nos assistindo, de outras igrejas, de outra igreja presbiteriana, de outras igrejas, de outras denominações, irmãos que
não moram nem no estado do Acre, os irmãos aí do Facebook, né, que têm nos acompanhado, irmãos de várias IPBs que têm acompanhado aí as nossas transmissões. Que Deus abençoe a vida de vocês, a vida da igreja, dos irmãos, que Deus assim nos sustente no nome de Jesus, tá bom? Vamos orar e vamos assim receber a bênção de Deus e estarmos encerrando o nosso culto. Senhor, nosso Deus e Pai, que o Senhor continue, Deus, a nos abençoar e a nos fortalecer. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela enche o nosso coração de alegria, nos sustenta, aumenta a nossa fé, que possamos ser homens e mulheres vibrantes que andam e caminham para a glória do Senhor. Obrigado, Pai querido, porque esse caminhar é um caminhar real na Tua presença. Que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos os Teus planos, entendermos a missão para as nossas vidas e lutarmos para termos uma relação boa com os Teus filhos, ó Pai, com as nossas famílias, com a Tua igreja, com a sociedade. Que o Senhor abençoe essa semana, que seja uma semana abençoada pelo Teu povo, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o Teu povo por onde quer que ele vá, sustente, ó Pai, as suas vidas. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso maravilhoso e eterno Pai, e as ternas consolação, a comunicação e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, querido. Deus te abençoe. Até domingo que vem, se Deus nos permitir.